tiveram uma jornada, um caminho. Então, se a gente voltar aqui alguns versículos, eu vou até... Daqui a pouco eu volto, mas alguns versículos ele fala que foram dias e dias de viagem. Saíram um mês e chegaram no outro. E essa caminhada deles, eles levavam coisas, tesouros, alguns presentes para o templo. E nesse contexto, muitas coisas a gente pode aprender com Esdras. Só que o mais importante aqui é que esse homem, ele era um homem importante, ele era um homem que tinha conhecimento, e ele decidiu entregar a sua vida para Deus. E aí, eu queria começar já voltando um pouquinho aqui na Bíblia. Se você vir comigo aqui em Esdras, capítulo 7, ele vai começar a falar um pouquinho sobre quem era Esdras. E ele faz essa transição, então, da Babilônia, do lugar que ele estava, para Jerusalém. Ele faz essa viagem, o rei daquela época, o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, difícil de falar, ele deixa Esdras sair. É uma história até, o que isso tem a ver com decisão? Onde é que as coisas se conectam? E se a gente ver aqui, no capítulo 7, primeiro, ele diz o seguinte, aí começa a história. Muitos anos depois, capítulo 7, versículo 1, diz assim, muitos anos depois, durante o reinado do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Era filho de Sarias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aquis. Aí conta um pouquinho mais sobre a genealogia dele. E depois, um pouco mais para baixo, fala o seguinte no versículo 6. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém e lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Glória a Deus. Essa é a história de Esdras. Aqui no capítulo 7 começa a contar a história de Esdras. E mais um pouquinho aqui para frente, fala que Esdras, ele foi um homem que decidiu servir a Deus. Ele era conhecedor da lei, ele era conhecedor dos princípios, ele tinha todo o conhecimento que foi passado dos seus antepassados, das pessoas que vieram antes dele, e ele decidiu ensinar e viver debaixo daqueles mandamentos. E aqui a gente começa a entender uma das primeiras coisas importantes. Esdras, ele decidiu viver isso. Ele decidiu, ele falou assim, eu tenho aqui essa lei, eu tenho aqui esses mandamentos, esses princípios, que é do Senhor, e ele resolveu que aquilo ali seria para ele, seria para a vida dele. A Val veio aqui, contou sobre a decisão dela se batizar, e ela se decidiu entregar a vida para Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Esdras aqui, ele começou uma caminhada, desde que ele decidiu, desde que ele resolveu fazer isso, ele começou uma caminhada com Deus. Ele começou a atrair, ele começou a construir algo com Deus. Como cada um de nós um dia também construiu. Quem é que um dia se decidiu entregar a vida para Jesus? Amém. Todos nós passamos por essa fase, não é? E Esdras, ele tinha algo com ele que era diferente das outras pessoas. E a gente vai começar a entender isso no decorrer do texto. Mas uma coisa muito importante é que Esdras, ele queria fazer essa viagem, mas ele ainda não tinha tudo que era preciso, digamos assim. O texto não deixa muito claro, mas a Bíblia fala que o rei, por livre e espontânea vontade, reconhece que precisa ajudar Esdras. Ele reconhece, ele fala, se você quiser voltar para Jerusalém, você pode voltar.
eu não serei contra você, contra o povo do Deus Altíssimo. E ele ainda entrega presentes, entrega algumas coisas para que Esdras leve e fala, ó, se você quiser levar o povo com você, outras pessoas com você, você fica à vontade. Igreja, a primeira lição aqui é que quando nós decidimos servir a Deus, entregar a nossa vida para Jesus, Jesus ele começa a nos honrar. Aleluia. Essa honra, muitas das vezes, ela não se mostra tão clara, mas às vezes as pessoas começam a nos reconhecer. Às vezes a gente passa muitas lutas, muitas dificuldades, mas quando a gente decide entregar a nossa vida para Jesus, ele começa a nos honrar. Jesus ele começa a te mostrar que você tem um valor, que você tem um lugar com ele, que você vai ser reconhecido. E ali começa a caminhada de Esdras nessa volta. E eu quero que você comece a pegar esses pontos. Primeiro nós nos decidimos entregar a nossa vida para Jesus. Depois ele começa a nos honrar. Glória a Deus. A gente vê no texto que o rei, ele não tinha nenhuma obrigação de ajudar Esdras. O rei, ele não tinha nenhuma obrigação, não tinha nada que fizesse com que ele fosse tão solícito, fosse tão bondoso. Só que Esdras, ele decidiu entregar a vida dele para Jesus. E Deus honrou ele. Até que no texto, mais para frente, Esdras agradece a Deus por aquela honra que Deus concedeu. Tá bom, mas será que existe mais? Como que é esse negócio de se decidir? Se nós nos decidirmos, se você se decidir hoje, como que é isso? Mais para frente no texto, a gente entende que muitas das coisas que Esdras teve sucesso, muitas das coisas que correram bem naquela jornada, naquela viagem, porque